Fala Tricolor, seja bem-vindo ao canal Filho do Mina. Eu sou o Wallace e vou te trazer aqui agora, nesse vídeo, nesse instante, estatísticas, informações que você não vai ver em lugar nenhum. Estatísticas sobre viagens do Flusão em comparação com as viagens do time londrino. Então, se você quiser saber, continue no vídeo, mas antes eu convido você a seguir o canal e a deixar o seu like. E compartilhe também para que esse vídeo chegue a outras pessoas e outras pessoas também tenham essa informação. Então, vamos embora para o vídeo? Primeiramente, eu vou explicar para vocês aqui e ao mesmo tempo vou dizendo algumas questões para vocês entenderem. Eu peguei distância da onde o Fluminense está para onde o Fluminense iria jogar. Então, por exemplo, se o Fluminense do Rio de Janeiro vai enfrentar um time do Rio de Janeiro, eu não considerei a distância. Por exemplo, Madureira fica no município do Rio de Janeiro, distância 0. Mas, apesar de estar no mesmo estado do Rio, se o Fluminense for enfrentar o Nova Iguaçu, distância de 30 quilômetros aqui, assim como o Fluminense contra o Volta Redonda, 101 quilômetros. Agora, se o Fluminense, assim como na Boa Vista, que não fica em Arraial do Cabo, mas a cidade de onde Boa Vista fica, não estava com a sua questão, as suas informações de latitude e longitude no Excel. E aí, continuando, de novo, se o Fluminense, que é do Rio de Janeiro, enfrenta outro time do Rio de Janeiro, não tem distância, mas qualquer outra cidade contabiliza aqui. Então, o Fluminense foi, por exemplo, para Belém jogar contra o Águia de Marabá e viajou por 2.453 quilômetros. Essa é uma distância absurdamente grande. Aí voltou, enfrentou o Bangu, na cidade do Rio, 0. Enfrentou o Volta Redonda aqui no jogo de ida, distância 0. Enfrentou o Caxias do Sul em Caxias do Sul, 1.057 quilômetros. Voltou, foi para Volta Redonda, 100 quilômetros. Os dois jogos da final no Rio de Janeiro, e aí foi, no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, foi para Fortaleza, 2.200 quilômetros. Fluminense saiu do Sudeste, foi para o Nordeste, 2.200 quilômetros. Depois foi para a cidade de Bogotá, na Colômbia. E aqui, não consegui colocar Bogotá porque estava ausente as informações de latitude e longitude. E aí eu tive que colocar justamente Colômbia, e aí esse dado aqui pode não estar preciso, pode ser menos ou mais. Aí a gente foi, por exemplo, para São Paulo, 357 quilômetros, a gente foi para Santiago, 2.921 quilômetros, a maior distância aqui, o Fluminense foi para Oruro enfrentar o Clube São José, 2.700 quilômetros, só que aqui, não achei Oruro, eu achei La Paz, ou seja, esse deslocamento de La Paz e Oruro não está contabilizado aqui. O Fluminense foi enfrentar o Atlético, 340 quilômetros, o Fluminense foi enfrentar o Juventude, não contabilizei a distância também, 1.124, foi para enfrentar a Aparecidense, 940 quilômetros, foi enfrentar o Internacional, 1.124 quilômetros. Ou seja, o Fluminense andou ao todo com essas viagens apenas no período de janeiro para cá, e não todos os jogos de janeiro para cá, porque o Fluminense só foi enfrentar algum time que são um time titular na terceira ou quarta rodada. As 2 ou 3 primeiras o Fluminense estava com um time reserva. E aí o Fluminense andou um total de 32.213 quilômetros, o que seria equivalente ao Fluminense numa volta, uma viagem em volta ao mundo assim, circular. O Fluminense teria percorrido 81% da terra. Essa coisa pra caramba. E o Chelsea, Wallace? O Chelsea, mesmo esquema. Como o Chelsea é de Londres, quando ele enfrentava um time de Londres, por exemplo, Crystal Palace, Londres, distância 0. E aí quando o Chelsea ia para outro lugar, por exemplo, enfrentar o... Que time é esse aqui? Morecambe. O Morecambe era uma cidade que a informação de longitude e latitude não estava aparecendo. Então coloquei uma cidade próxima, Bournemouth, outro, Bournemouth, Wolverhampton, Bournemouth. Ou seja, essas informações elas podem estar levemente ali subestimadas, nada que vai virar 1.500 quilômetros isso daqui. E aí foi para Manchester enfrentar o Manchester City, 260 quilômetros. Voltou Londres ainda, contra o Arsenal, 0. Brighton em Brighton, 76 quilômetros. E aí, por exemplo, a ida e a volta, eu acabei contabilizando.
né? Vou contabilizar 2 vezes nessa conta. Tem aqui, ó, Copenhague, né? Ida e volta pelo Conference League. Eu coloquei 2 vezes, mas isso não deveria ter sido contabilizado. Jogo de ida em Londres, jogo de volta lá, uma viagem só. E não as 2 para Copenhague. Eu estou exagerando nessas informações. Por exemplo, Varsóvia, quando ele enfrentou o Legia Varsóvia, 1.448 quilômetros, né? Na ida e na volta não deveria estar sendo contabilizado. Nesse daqui, eu não contabilizei. Coloquei, né, jogo, né, da volta em Londres, deveria ser o contrário, né? Mas beleza, a ordem dos fatores não altera o produto. E aí foi, né, o jogo contra o Betis na final da Conference League, né, que foi também a Polônia, né, Braslovia, não lembro agora, 1.190 quilômetros. E aí agora, antes de vocês verem, né, a soma total dessas distâncias, a maior distância percorrida pelo Chelsea numa viagem foi contra, né, esse time aqui, que é o Djurgårdens IF, que dá 1.432 quilômetros, né? E também o Legia Varsóvia, que dá 1.448 quilômetros. Foram as mais distâncias, né? Já o Fluminense dá muito mais do que isso, porque Fortaleza deu 2.000, né? Aqui está a Águia de Marabá, 2.453. Quanto Fortaleza, 2.200. Né? União Espanhola lá no Chile, 2.900. Né? La Paz, 2.700. Ou seja, cara, dá uma diferença absurda no tempo de viagem e na qualidade de como será o jogo, né? Então a diferença vai ser de 32.000 quilômetros do Fluminense para um Chelsea que tem 17.000 quilômetros rodados. 17.000 quilômetros rodados. É uma diferença absurda. A Europa parece um fusquinha, cara. A Europa é um fusquinha que cabe dentro do Brasil. Isso pega a América do Sul inteira. É muito, mas muito maior do que a Europa. É muito maior. O velho continente, ele é miudinho. Ele é muito pequeno. Ele é muito pequeno. E por conta disso, as viagens pequenas facilitam o deslocamento, facilita o tempo de viagem, faz com que você tenha 44% de uma volta na Terra. Outra informação. Só nesse ano, eles fizeram 28 jogos até o início do Mundial e o Fluminense já tinha feito 32. Não estou contabilizando, por exemplo, tem jogadores que começaram o ano no primeiro jogo mesmo, com as reservas, né? Por exemplo, o Hércules, né? E aí o próprio Canóbio também começou com as reservas. Já os titulares, John Arias, por exemplo, o Fábio começou já depois. Mas eu só contabilizei isso, né? 32 jogos, poderia ser aqui 34, 35. Ou seja, dá uma diferença na quantidade de jogos, dá uma diferença na distância, consequentemente dá uma diferença no tempo de viagem, aumenta o cansaço do jogador, diminui o rendimento do jogador. E é um dos motivos pelos quais a gente observa sempre o futebol brasileiro, sempre com aquela de a gente está esperando mais do futebol brasileiro. A gente poderia melhorar um pouco o futebol brasileiro, diminuindo a quantidade de jogos. E eu acho que essa diminuição da quantidade de jogos poderia não ser mexida no campeonato estadual, no Carioca, no Paulista e tal. Acho que a gente poderia mexer em uma outra coisa, eu acho, né? Mas isso é assunto para outro vídeo. E eu gostaria de saber aqui de você, o que você acha dessas informações? Você já esperava por isso? Você achava que a discrepância seria pequena ou seria tão gritante contra essa? Cara, a distância é quase o dobro, né? Se você pega aqui, ó, 17 vezes 2, 17 mil quilômetros vezes 2, dá 34. Aqui o Fluminense fez 32. O Fluminense percorreu quase o dobro de distância em relação às viagens percorridas pelo Chelsea, né? Deixe seu like, siga a página, compartilhe com quem, né, você acha necessário escutar isso. E você também, né, torcedor de futebol em geral, que não é fluminense, deixe seu comentário aqui, porque teu time também passa por isso. Você seja botafoguense, flamenguista, vascaíno, palmeirense, vocês também passam por isso. Viagens exaustivas.
né? Principalmente quem mora, por exemplo, lá no sul, ter que enfrentar um time de Belém, ter que enfrentar um time da Colômbia, essas distâncias são absurdamente maiores se a gente for comparar, por exemplo, quem mora na região mais central do país, por exemplo, Minas, que é mais central, São Paulo, que é mais central, Rio de Janeiro é um pouco mais para, né? Deixe seu like, valeu!